O Clube do Medo apresenta. Eu fui a primeira pessoa que ouviu essa palavra nessa nossa realidade. E aí, por causa da minha experiência inicial, que foi em 94. Tá fazendo 30 anos esse ano. Foi em outubro de 94. E eu tive aquela experiência do ônibus. Posso contar aqui já também? Claro. Como que foi então? Que ano que foi? 1994. Eu estava fazendo faculdade na Vila Mariana. E eu estudava de manhã. E eu tinha que voltar para casa ali de ônibus. Pegava um ônibus chamado Sacomã, lá na Vila Mariana, e ia pro Ipiranga. Só que eu sempre enrolava, porque eu não tinha compromisso. É mesmo? Quase foi pra Sete Além, então. Porque eu estudava na Escola Pan-Americana da Groenlândia e ia pra São Bernardo. Então eu tinha que pegar esse ônibus e ele ia pra Ipiranga. Isso, Rua Silva Bueno ali. E lá eu pegava outro ônibus pra São Bernardo. Né? Então, eu fazia SPM na época. E aí eu voltava enrolando, aquela coisa que não tinha compromisso nenhum. E eu podia pegar qualquer ônibus da avenida ali, da Domingos de Moraes, para me levar para a Estação Vila Mariana. Porque na Domingos de Moraes tem vários pontos de ônibus e qualquer um leva você para Vila Mariana. E eu não ligava, então eu nem olhava qual era o ônibus. Eu dava sinal, embarcava e ia embora. E nesse dia específico, de outubro de 94, eu enrolei demais. Eu fui num sebo procurar quadrinhos. Eu dei aquela demorada básica, tava ouvindo música, eu tava ouvindo Chico Science na época, assim, que tava lançando, tava gostando muito daquilo, lia no meio do caminho, perdia tempo e tava sozinho sempre. Parei na Domingos de Moraes, não me recordo exatamente qual era o ponto, mas eu tinha em mente que o ponto era lotado e que sempre a gente subia apertado ali no ônibus. Porque era um horário, meio-dia, 1h da tarde, sempre muito cheio de gente, né? Só que nesse dia não foi. Eu vi pelo canto do olho, e a gente sabe aqui que mexe com história de terror, que canto do olho, visões de canto de olho sempre trazem más. Você sempre tá vendo uma coisinha errada. Eu vi o ônibus chegando e eu dei sinal. O ônibus parou. Eu não vi a cor do ônibus, não vi o nome, não tava ligando para isso. Porque eu precisava ir pra estação que era metros dali, alguns metros. Eu devia ter estranhado aí, porque ninguém mais subiu comigo. Só eu subi. Mas às vezes acontece. É muito raro, mas acontece, é verdade. No que eu subi o ônibus, normal, eu olhei assim pro corredor, algumas pessoas sentadas, alguns lugares. Um ônibus como se fosse outro igual. Perfeito da companhia ali e tal. Sentei do lado de uma senhora que estava uns 3 ou 2 bancos atrás do cobrador. A gente entrava por trás do ônibus na época e descia pela frente. Sentei ali do lado dessa senhora com meu sonzinho no ouvido. 1 segundo depois, tempinho assim que o ônibus começou a andar, ela me cutucou e falou assim... Falou alguma coisa, na verdade. Esse primeiro contato, eu não sei o que ela falou. Eu tirei o fone e perguntei. Oi? Não entendi. Que ela só gesticulou. E aí ela falou assim, você não vai pra Sete Além, vai? Eu não entendi. Ela falou, desce desse ônibus. Esse ônibus vai pra Sete Além. Desce agora. Eu, novão, tal, fiquei... Eu tinha 19 anos. Que é um bairro. Louca, né? A mulher falando esse nome. Que era louca. Eu achei problema dela. Eu falei, algum problema dessa... Se eu levantar daqui, eu vou para outro banco, mas eu não vou descer. Mas você entendeu que era Sete Além ou você escutou qualquer coisa? A palavra Sete Além foi perfeitamente ouvida. Só que o que me apavorou foi que uma outra moça em pé, já essa com expressão de pena, de preocupação. Ela fez assim, menino, desce agora. Desce, esse ônibus vai pra Sete Além. E do lado dela tinha um office boy lá, eu acho que era office boy, pela descrição, segurando uma pasta ali. Ele já falou assim, mano, desce aí agora. Na hora o cobrador já gritou pro motorista, vai descer. O ônibus freou, não era ponto de ônibus. Eu super constrangido, porque assim... Todo mundo olhando. Todo mundo me olhou com meio. E eram pessoas normais, não estavam com uniforme, não era nada assustador, não era, não vou mentir. Ai, gente, eu tava vendo pessoas, não, eram normais. Eu me levantei com vergonha e desci por trás, não paguei a passagem. No que eu desci, eu olhei pro ônibus, aí sim, todos do ônibus estavam me olhando com um olhar agressivo, assim, com aquele olhar meio, você fez a gente parar. O Kratos colocou uma imagem, não é isso, né? Estavam todos eles mascarados, indo pro Halloween. Kratos, se eu entro no ônibus desse, você que é cagão que nem eu, mano, imagina, você entra com fone de ouvido, olha pra esse cara, eu desço, ele em movimento. O problema é o motorista fechar a porta, já não ter como sair. Eu quebro o vidro e pulo, velho. Mas não era isso. O ônibus, ele continuou seguindo e virou numa rua direita que não vira normalmente ônibus. E aí eu falei... O que aconteceu? Eu não pensei em nada de universo paralelo. Eu só pensei assim,
Eu entrei num ônibus que não era pra eu estar. Entrou no ônibus com todo mundo maluco. Tem muito ônibus também. E tem muito ônibus também que é fora de linha, que é um ônibus que tá indo pra um lugar específico. Fretado, né? ônibus de empresa, podia ser qualquer coisa, uma festa. Só que essa palavra Sete Além ficou tanto na minha cabeça que de 94 até 2000 e pouquinho, eu usei pra coisas minhas, que é um nome bonito, assim, um nome bacana. Então eu tive banda com esse nome, eu tive animais de estimação com esse nome. Era um nome Sete Além, não significava nada e não reverberava Tem que pra fazer uma ninguém. pergunta meio indiscreta aqui. Claro. Você não tinha consumido nenhuma substância. Nesse dia não, era de aula. Tá. É importante, né? A gente sempre perguntar, porque, né? Se o Monark contou a história dessa e falar, falou, Monark, todo dia vai pra Sete Além, né? Assim, e é engraçado que de 94 até o comecinho do ano 2000, todo lugar que eu e meus amigos falávamos a palavra Sete Além, ninguém ligava. Vamos fazer um timinho aí de futebol, o nosso vai ser o Sete Além. Faz as camisetas, jogávamos, não existia um... eu sei o que Ninguém reconhecia, né? Até a época do Orkut, que é quando Lembro. eu criei a comunidade Sete Além, mas não era pra trazer gente que conhecia Sete Além, era pra trazer meus amigos. Porque Tinha Orkut pra entrar em comunidade só, né? Nossa! você não usou pra isso, assim, tipo, você queria reencontrar os seus amigos, porque não tinha Amigo da casado, escola, não tinha não sei o quê. Então vamos lá, criei o Sete Além, só que além de meus amigos, começou a entrar aquela... Eu acho engraçado que o Dani já ouviu tanto essa história que ele sabe de cor, a Ju também, ela já até contou essa história mil vezes. Dúvida sobre essa história. Aí, calma, então eu vou querer saber. Tá. Aí no Orkut, começaram a entrar pessoas pedindo, mandar um scrapzinho. Lembra que tinha um scrap no Orkut? Eu quero entrar na comunidade porque eu quero saber onde você ouviu essa palavra. Porque a minha avó falava de Sete Além. Aí o quê? Aí outro, mano, quero entrar aí na comunidade porque a gente ouviu já essa palavra, eu tive uma experiência. Começaram a chegar mensagens. Não era uma comunidade aberta no começo. Você tinha que aceitar e entrar. Essa era a minha pergunta. Era fechada, Meus então. amigos, equivale ao Tinha grupo comunidade do Zap. fechada e aberta? Tinha. Você Tinha podia que deixar autorizar, público não ou não. era? Essa comunidade, ela equivale ao grupo do Zap de hoje em dia dos Ah, amigos, tá. pra mandar besteira. Tanto que eu lembro que tinha gente que às vezes ia fazer um aniversário, fazia uma comunidade e Isso, chamava o pessoal, justamente. tipo, fechando. Cara, olha que doideira. Orkut não é tão antigo e parece que Mas décadas. parece que é tipo do século passado, Pré-história, pré-história. E não é tanto tempo assim. E aí, assim, Tinha que mandar scrap, né? o Scrap quer ser meu amigo, né? Aí é engraçado que eu peguei e abri a comunidade pra essas pessoas, deixei aberta. Começaram a entrar, meus amigos vazaram. Falaram, pelo amor de Deus, você deixou um monte de doido Galera entrar aqui, desconhecida. vambora. Eles foram pra outra comunidade lá, fizeram uma chamada Vila Carioca, que era nosso bairro lá. E eu fiquei com essas pessoas, peguei amizade com elas, contato, peguei as histórias delas. Algumas histórias estavam mal contadas, algumas eu conhecia a pessoa pessoalmente, outras eu não conheci, mas a pessoa só me deu um briefing ali e tal. E eu evoluí essas histórias, guardei pra mim de novo. Nunca mais se falou de Sete Além. Então, Sete Além tem um pico, assim, que todo mundo pararam de falar no Orkut. Mudei o nome da comunidade, matei a comunidade, Orkut acabou. Não se falou mais em Sete Além até sabe quando? Pode olhar no Google. 2015. E por que Até- esse ano? Cara, nunca mais ninguém falou isso. E nem eu. Tanto que eles falam, parece que Sete Além faz a gente esquecer o assunto. Sete Além não quer que a gente fale disso. Vocês até já falaram sobre isso, porque eu nunca mais falei de Sete Além nem ninguém, até 2015, quando o BuzzFeed colocou uma matéria lá chamada 9 histórias sobre universos paralelos para você acreditar em universos paralelos. Sei. E tinham 9 histórias gerais, não tinha sobre Sete Além. Tinha o Homem de Tal Red, que vocês Ah, sim. conhecem. Coisa tinha, da internet. os menininhos lá de Aqueles Woolpix, que é os verdes, menininhos verdes e tal. E não tinha Sete Além. Aí eu loguei com o Facebook, a besteira que eu fiz, loguei com o Face e escrevi essa história do ônibus, contei o meu relato do ônibus em um parágrafo, cara, 3 linhas. Sei. No dia seguinte, centenas de pessoas me chamando para ser amigo, las solicitações no Face. Uma moça criou uma comunidade, que é o grupo que a gente tem até hoje, que tem 120 mil pessoas ali. E voltou. Parece que destravou na cabeça da galera. Sabe aquelas coisas assim que estavam ocultas no cérebro de todo mundo? E aí voltaram a falar de Sete Além. Aí nós estamos aí hoje. Aí aconteceu isso tudo que está acontecendo, que são relatos vindo de todas as partes, todos os canais contando, eu contando relato não só de Sete Além, mas principalmente. Foi a primeira creepypasta brasileira, então. Pode-se dizer que é a primeira creepypasta brasileira de crescimento orgânico, mas eu sempre brinco, autoral. Por quê? Porque eu e meus amigos aqui podem dizer, eu que mantenho essa chama viva. Eu mandei um monte de relato para um monte de canal e falava, fala essa história que é muito legal, tá chegando. Eu insisti tanto para tanta gente manter isso aceso. Desde 94 eu passo por essa palavra corre na minha vida, né? Então eu quis manter essa chama acesa. E você é o cara que quase foi, né? Sim, Não é quase simplesmente foi. uma- Cara, o mais... É E o cara tem- que quase foi pra Sete Além.
Nós somos o Clube do Medo, trazendo todos os dias histórias para você. Se inscreva no canal.